Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Eu voltei à loja, só que não tinha dado o minuto certo. Que o minuto que não dá certo é até 16 minutos. Até 16. Até 16. Vou colocar uma cor aqui bem chamativa. Poxa. Aí não chama nada. Aí chama ninguém. Arrumaria. Chegar na Libertadores. Isso é muito pouco. Muito pouco. E alto investimento, você viu, né? Cadê o povo desse jogo? Não tem dado liga e é difícil você substituir jogadores do calibre dos que saíram, principalmente falando da virada de temporada, Luiz Henrique, Almar, e aí depois a Renata já trouxe. Vou pegar esse carro, colocar uma placa em cima. Mas existe um investimento. Uma placa bem grande. Sim, gente, a placa mais grande que eu tenho. E aí, você tem, além de você Conhece minha casa? Lancelotti, ela era de altíssimo risco. Oxe. Ah, não. De futebol, né? Tem o pai dele que certamente ensinou tudo a ele, é um mestre, é um cara que sabe muito de futebol, então acho que de futebol ele entende. Montar um time ele sabe. Mas eu acho que falta ainda para ele até experiência de vida mesmo, né? De idade, de maturidade. Para ele não só montar um time, mas para ele fazer gestão de elenco, para ele entender como é o futebol brasileiro, ou seja, se fosse começar a carreira dele mesmo no grande time, mas talvez na Itália, né? Onde ele conhece tudo desde que nasceu. Mas o futebol brasileiro é diferente, você tem a reação da torcida, o lidar com os jogadores encaram a profissão de jogador aqui de uma maneira completamente diferente do que se encara na Europa. Então, às vezes, você tem que lidar um pouco mais com o vestiário, do que aquela coisa mais de hierarquia. Vou pegar. Isso o Botafogo tá pagando esse preço. Agora, não tem jeito. Se o Ancelotti quiser continuar no cargo, ele vai ter que. Acho que hoje é um bom jogo. O Botafogo vencendo. Fez novo, não, né? Próximo do G4, diante de um adversário pesado como é o Atlético Mineiro, você pode, quem sabe, ter ali um início, uma luzinha para uma virada de situação. Já vimos a escalação provável do Botafogo para esse jogo de hoje no Botafogo na Flávia. Vamos colocar também a escalação provável do time do Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro, que tem baixas, né? O Coelho, o selecionador do Bolívar e o Alexandre está suspenso para esse jogo de hoje contra o Botafogo no Nilson Santos. Então essa escalação provável. Essa dúvida na lateral direita, se joga o Ivan, que é zagueiro, ou o Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Alan Franco no meio campo, com o Igor Gomes e Gustavo Scarpa. E aí outra dúvida, né, com jogadores de características bem diferentes, Fausto Vera ou Reinier. E a dupla de ataque com o Rony e Hulk. Esse é o time provável do Jorge Sampaoli para o jogo no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Renata, se a gente falar do Galo também, talvez em prateleiras diferentes, é outro time que decepciona em 2025. Tem essa possibilidade real de título na Sul-Americana, voltou da altitude com um bom resultado, por mais que estivesse vencendo por 2-0, mas traz um empate para decidir jogando em Belo Horizonte contra o Bolívar. No Campeonato Brasileiro está a 3 pontos da zona do rebaixamento e o Galo sabe, a lição do ano passado está bem clara para o Atlético, que é Estou aqui. Para mim, um clube com grande exemplo de péssima gestão, administração, planejamento para 2025. Vou pausar aqui. Faz uma escolha de treinador. Que porra? Aí não consegue encaixar um time em nenhum momento da temporada, né? São raros os jogos que o Atlético de fato fez, né? Mostrou um futebol, talvez ainda ali na final do Campeonato Mineiro, mas assim, não no Campeonato Brasileiro, nas competições, e contra o Flamengo aqui na Copa do Brasil. Mas fora isso, eram minutos de bom futebol, não era uma coisa exatamente estável. E acho que foram feitas muitas contratações, né? Muitas contratações, o time do Atlético não é um time barato. É um time que tem estrelas, é impensável você ver um time que tem Hulk, que tem Scarpa, brigar contra o rebaixamento no campeonato, isso é inacreditável.
né? Fora Arana, lateral de seleção brasileira, enfim, posso citar aqui vários jogadores aí. Então eu acho que foi um elenco também desequilibrado, mal montado, teve algumas correções de rota aí, muita gente chegando agora no meio do... Né, o Alexandre, que chegou, encaixou muito bem no time, era uma posição, inclusive, que estava faltando um jogador de meio campo, né, que entregasse passe e ao mesmo tempo recomposição, marcação e etc. Então eu acho que foram correções de rota que tiveram que ser feitas ao longo da temporada. E eu não sei, assim, sinceramente, se o Sampaoli era o melhor cara para este momento do Atlético Mineiro. A gente sabe que não foi o plano A do Atlético Mineiro. Sim, de novo, tem uma ligação com o torcedor do Atlético, né? Tem uma simpatia do torcedor que fez um bom trabalho alguns anos atrás, mas é um técnico que exige muitos jogadores, é um técnico que tem uma questão sobre jogadores que de repente não encaixa com ele, ele não vai, ele não joga. Né? O próprio Natanael vinha fazendo um ótimo campeonato. Tá aí, de dúvida, não tem jogado tanto com o Sampaoli. O primeiro jogo dele, do São Paulo, ele chega a colocar o Gabriel Menino até voltar a jogar como lateral direito, né? Enfim, são escolhas. Em algumas questões, é um técnico que tem suas peculiaridades, vamos dizer assim. Então não sei se era a melhor escolha nessa reta final em que você precisa desgarrar lá de baixo. É que você tem, claro, uma Sul-Americana que seria um título, né? E é importante pro Atlético, mas acho que o grande foco precisa ser o Campeonato Brasileiro. Então acho que, de novo, o Atlético não vem fazendo bons jogos no Campeonato Brasileiro e precisa encontrar essa fórmula aí de entrega. Acho que o São Paulo tem falado bastante sobre o time, muitas vezes não pressionar, não sabe, meio que esquecer, se desconectar do jogo. Eu acho que isso é um ponto bem importante. O Botafogo o Atlético Mineiro ganhar do Botafogo, vai ter muita entrega em campo, pressão, pressionar a saída de bola do Botafogo, que o Botafogo se atrapalha quando é pressionado na saída de bola, ter aquela típica pressão alta que os times do São Paulo costumam fazer. Agora, vamos entender se com esses jogadores que ele tem hoje, ele vai conseguir entregar isso. É importante, né, Gonza? Esse time está azeitado para entregar, até para elevar o nível do Hulk, que é um jogador que está em baixa, né? O Hulk é o grande nome desse Atlético Mineiro há muito tempo, já é um ídolo, já colocou o nome dele na história do clube, mas vem em baixa. Talvez isso tenha impacto no conjunto, né? Quando o conjunto não está encaixado, não potencializa o grande jogador que a gente sabe que o Hulk é, por mais que a idade também chega para ele, o desgaste chega do calendário e tudo mais, a gente sabe do potencial dele de fazer a diferença para esse time do Atlético Mineiro. Há muito tempo, né? Acho que esse é um problema também. O desgaste do Hulk, ele aumenta, e ele só não sente tanto porque ele realmente é um atleta de um total privilegiado. Mas aumenta porque há muito tempo ele precisa... Esse vestido assim. Eu uso uma expressão um pouco exagerada, mas há muito tempo o Hulk... Só chegou uma pessoa. Se houvesse, como você fala, um esquema em que ele se encaixasse, se houvesse outros jogadores ali com uma responsabilidade maior... Pode passar. Mas não é isso que acontece. Nenhum treinador, desde 21 lá com o Cuca, que conseguiu tirar do Hulk essa coisa do protagonismo. Isso tinha que ser uma coisa natural. Ele tinha que ser o cara ali para complementar uma equipe bem azeitada. Não, ele tem que... Eu lembro de uma situação até no final da Libertadores em que ele teve que buscar alguém marcar lá na defesa para ajudar. O sistema de marcação não é isso, ele não pode fazer tudo. Então, e isso acaba, primeiro, desgastando. Segundo, há uma certa acomodação também do time. Eu tô cansado. Então, gente, até mais. Não, até mais tarde, porque eu tô com sono. Acabei de acordar. Até, gente. Oscila muito e não consegue Opa, até, gente.